aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. É sempre um prazer estar com você. E hoje nós vamos tratar do seguinte tema. Confere aí. Ética na história. Nós vamos ver como os pensadores antigos estudavam a ética humana, o comportamento humano. Prosseguindo, começando a partir desta página, 335. E vamos ver a ética grega, como pensavam os sofistas, como pensava Sócrates e como pensava o filósofo Platão. Primeiramente, os sofistas. Segundo os sofistas, o homem é a medida de todas as coisas. Lembrando que nós já vimos no primeiro ano que para os sofistas a verdade ela é relativa. A verdade ele vai depender de cada pessoa. Ela é relativa ao ser humano. Então tudo é verdade nesse contexto. Então, tratando da ética, a ética também é relativa ou relativista. Vai depender de você se algo é bom ou não, se deve ou não deve fazer. É você mesmo que dita as suas leis, é você mesmo que determina a sua moral. É a ética relativista ou subjetivista. Vai depender de cada indivíduo, de cada sujeito. Segundo os sofistas, não existe normas e verdades universalmente válidas. Ou seja, não existe uma lei que diga é errado fazer isto, é correto fazer isso. Não existe que valha para todos. Existem várias normas que vai depender de cada pessoa, porque a ética ela é relativa. É você que determina se algo é bom ou não. Já o Sócrates ele vai pensar bem diferente dos sofistas. Assim como o saber é universal, a moral ela é universal. A lei vale para todos. Ela não depende de cada pessoa. Se eu digo, por exemplo, não matar, ninguém deve matar porque isso é uma lei universal. Já para os sofistas, já que é relativa, depende da situação. Alguém pode achar que é correto matar, outro pode achar que não é correto matar, mas vai depender de cada pessoa. Já para o Sócrates, a moral é universal. Perceba que nós somos influenciados pela moral socrática, né? Nós temos leis que de uma forma ou de outra que seja válida para todos, né? Eu não faço aquilo que eu quero, nem você faz aquilo que você quer. Nós obedecemos às leis universais. E Sócrates ele vai trabalhar justamente sobre esta pergunta. O que é o homem? O homem é a sua alma racional. Nesse sentido, Sócrates ele vai dar bastante ênfase à razão humana. O homem é essencialmente sua razão, porque é na razão que são fundamentadas as normas e costumes morais. Você vai pensar, o ser humano ele pensa, ele reflete sobre as suas normas, sobre as suas regras. Então a razão torna-se essencial aqui para o filósofo Sócrates. E ele vai dizer que o homem que age conforme a razão age corretamente. Lembra daquelas situações onde a gente faz algo que a gente se arrepende e diz assim: eu deveria ter pensado antes de agir. Eu agi pelo impulso. Então, muitas vezes a gente não age corretamente, muitas vezes a gente erra porque a gente não pensa antes de agir. E que é o que o filósofo vai dizer, o Sócrates: pense, use a sua razão para agir corretamente. O homem, a mulher que pensa antes de agir, esse sim está no caminho correto. O Platão, ele era discípulo de Sócrates. Então, o pensamento dele ele vai estar bem
próximo ao seu mestre, Sócrates. Lembra que o Sócrates, a moral é universal e o homem deve usar a razão. Platão também pensa da mesma forma e ele ainda acrescenta alguns outros elementos. Platão, ele vai fazer a distinção entre o corpo e a alma. O corpo versus a alma. Segundo Platão, o nosso corpo é a sede dos desejos e paixões. No nosso corpo mora, a casa dos desejos e paixões. E os desejos, as paixões, muitas vezes desviam o homem, o indivíduo, do seu caminho para o bem. Para os gregos antigos, viver de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus prazeres, é sinal de fraqueza. E esses desejos nós sentimos no corpo. Então o corpo, ele é algo fraco ao ser humano. E o que seria forte no homem? A sua alma, a sua razão. Vamos prosseguir aqui para a página 23, que vai explicar melhor o pensamento do Platão. O Platão, ele vai dizer que a nossa alma, ela se divide em 3 partes. Nós temos a alma racional, ou princípio racional, intelectual. Ela situa-se nessa região aqui, da cabeça. É a nossa alma melhor, nossa parte melhor. Nós temos a alma irascível, ou colérico, já situa-se aqui no peito. E nós temos a alma concupiscente ou desejante. Nossa área concupiscente, ela já situa-se nesta região do corpo. Aqui está ordenado, da parte melhor para a mais fraca. A nossa parte mais forte é a alma racional. A nossa parte mediana, a alma irascível. E a nossa parte mais fraca é a alma concupiscente. Começando aqui a explicar da concupiscente. Ela está situada no ventre e está ligada aos desejos carnais. Sabe aqueles momentos em que você sente os desejos, prazeres, desejos que a gente diz da carne, a concupiscência? Então, naquele momento, é a sua parte mais fraca que está agindo, a sua parte concupiscente. Lembra que para o grego, a concupiscência, o desejo no corpo é o sinal de fraqueza. A nossa alma irascível, ela já está situada no peito e vinculada às paixões. É a nossa alma mediana, ela não é tão fraca quanto a anterior. Aquele momento que você age muito pela cólera, pela raiva, pelo impulso, é a sua alma irascível que está agindo. E por fim, a parte mais forte, que é a alma racional ou intelectual. Ela situa-se na cabeça e está relacionada ao conhecimento. Agora, nesta aula, você está pensando, você está tentando entender, você está usando a sua alma racional. Então, para o filósofo, a alma racional ela deve controlar tudo. Ou seja, para mim agir bem, eu tenho que pensar, usar a razão. Eu não devo agir pela cólera e nem agir pelos meus desejos. Daí nós temos esta imagem. Aqui o herói Teseu matando o Minotauro. Quer dizer que o herói, nessa analogia que o filósofo faz, é a nossa razão. O monstro são os nossos desejos, os nossos prazeres. Então, o herói deve matar o monstro. A razão deve prevalecer sobre as paixões e os desejos individuais. Então, resumindo a aula, para os sofistas, a ética ela é relativa, depende de cada pessoa. Para o Sócrates e o Platão, a ética ela é universal e o homem deve usar a razão para agir bem. Aí o Platão ele ainda divide a nossa alma em 3 partes, onde cada parte é guiada por algum princípio, sendo que a parte racional é que deve governar a nossa ação.
Chegamos ao final de nossa aula, espero que você tenha entendido o conteúdo. Não esquece de logo após dar uma leitura no seu livro e também realizar atividades. Tchau e até a próxima.